Olá, Quilter! Seja bem-vindo em mais uma live Desvendando os Segredos do Quilting. Meu nome é Márcia Baraldi, sou especialista em quilting livre, essa técnica de acolchoamento maravilhosa que qualquer pessoa pode fazer em qualquer máquina de costura. E hoje nós vamos falar sobre moldes, sobre como tirar moldes para quilting, como transferir os moldes de quilting, como é a forma correta, quais os riscos que a gente corre. Enfim, nós vamos falar tudo sobre molde de quilting. Seja muito bem-vinda a essa live. Eu estou vendo que a Darcy já falou assim, meu Deus, estou adorando essa correria. Você nem imagina, foi uma correria mesmo. Então, seja muito bem-vinda a essa live. É correria sim, mas é atividade, é coisa boa que vem por aí. Então, hoje a ideia é eu te passar conhecimento. Quando você conhece, quando você aprende alguma coisa, fica muito mais fácil de você aplicar, né? Então, tem aquilo que é conhecimento para a gente fazer alguma técnica e tem aquilo que é treino para a gente aprimorar a técnica. Então, a aula de hoje é sobre conhecimento. Então, você conhecendo isso, você não vai esquecer mais. E a partir dessa técnica, você pode passar a treinar e levar o teu quilting para um próximo nível. Bom, gente, quando que o molde pode ser feito, né? Um molde não necessariamente precisa ser um stencil. Um stencil, ele é um molde, né, de acetato que você tem o buraquinho aqui, você desenha aqui, que não é só isso, eu vou explicar como que você usa um stencil direitinho. Mas isso é um stencil. Mas não precisa só ser stencil para você fazer quilting. Você pode fazer os moldes de quilting através de desenhos de livro, de internet, ou até mesmo com tecido. Então, aqui, ó, eu até peguei um livro meu aqui, que tem vários moldes, né, aqui de desenhos para aplicação, ó, para fazer aplicação à mão, né? E aí tem os moldezinhos aqui, ó. Então, esses moldes a gente pode transferir do livro para o tecido. Então, essas dicas que eu vou te passar. Para tecido claro, para tecido escuro, como que eu faço para transferir um risco? Como que eu faço? Tá? Então, é a forma que eu encontrei mais fácil de fazer isso. Existem outras maneiras, claro. Então, pode ser através do stencil, pode ser através de livros, pode ser através de um desenho que você baixa aí da internet e consegue imprimir num papel aí e tirar o desenho. E pode ser também através de tecidos já riscados com estampa removível, que é essa minha coleção aqui. Eu tenho uma coleção de tecidos com o Fernando Maluí, esse está bem clarinho, ó, que você pode fazer o quilting com ele e depois você lava e essa estampa some. Então aqui eu fiz uma coleção com ele, com os desenhos mais comuns aí para aprender a quiltar mesmo, né? Então, esse daqui são desenhos mais simples. Então, tem barras finas, tem barras largas, tem blocos, tem plumas, que é a queridinha, né, de todo mundo. Então, tem muitos desenhos aí que dá para você fazer. Márcia, mas a estampa vai sumir por quê? Então, aí é que eu vou te contar o segredo da técnica de você fazer o quilting em cima de um desenho. Então, tudo que é molde, tá? Tudo que é um desenho pronto que você vai quiltar sobre ele, tem uma técnica para você fazer isso, que é para você não ficar estressada aí, fazendo aqueles pontinhos bem miudinhos, todo tremido, né? Então, a maior queixa que eu tenho de quem faz o primeiro desenho para depois quiltar é justamente essa parte de que os pontos ficam todos inseguros, tudo tremido e que não fica muito bom. Então, é sobre isso aí que a gente vai falar e falar bem, tá?
Então, eu vou primeiro falar sobre como que a gente transfere o risco, como que eu transfiro o risco. E depois eu vou falar qual é a técnica para você fazer o quilting sobre um desenho, sobre um molde, tá bom? Bom, vamos começar então agora como que a gente vai transferir o desenho. A primeira coisa de tudo, tá? A primeira coisa de tudo, quando a gente fala de molde, né, o primeiro passo é a gente saber escolher o desenho. Eu coloquei aqui os passo a passo, gente, porque tem muitas coisas. Parece simples, né? Fala assim, vou quiltar uma coisinha ali. Pega lá um tecido e desenha qualquer coisa e começa a quiltar. Não é assim, tá? Não é assim. Por que que não é assim? O quilting, diferente de um desenho que você vai fazer uma aplicação, ou que você vai fazer um caseado, ou uma virada da agulha, ou coisa assim, o desenho do quilting, quanto mais contínuo, mais fácil e tem maior fluidez, tá? Por que isso? Vou te dar um exemplo aqui nesse livro mesmo, tá? Vamos supor aqui, pegar qualquer um aqui, né? Então, aqui você tem, né, o matinho, tem a montanha, tem outro matinho, que é o cacto, eu acho, e aqui tem a lua. Então, se a gente vai quiltar esse desenho aqui, o que que acontece? Eu tenho que vir aqui, parar aqui e voltar. Depois vem aqui, parar, vem aqui. Tá. E agora? Para eu fazer a montanha, eu tenho que vir até aqui. Mas se eu for querer fazer a outra, eu tenho que voltar em cima da linha e fazer outra aqui. Então, toda vez que você precisa ir e voltar sobre o mesmo desenho, no quilting, ele é um pouquinho mais complicado, principalmente para quem está começando. Por quê? Porque você vai ter que seguir exatamente a linha para ficar bonitinho, né? Então, se o desenho do quilting for linhas contínuas, é muito mais fácil de quiltar. Então, vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, esse daqui. É um desenho de linha contínua. Vou te dar esse exemplo aqui, ó. Esse daqui é um desenho mais difícil. Espera aí que eu vou te mostrar ele. Esse não é um desenho de linha contínua, tá? Eu tenho ele quiltado aqui. Esse anjinho faz o maior sucesso para quem eu mostro. Eu tenho ele há muitos anos. Acho que ele é meu anjinho da guarda, que ele está sempre comigo, ó. Tá? Então, ele está aqui, esse desenho. O que que acontece? Esse desenho aqui, se você olhar bem para ele, ó, ele não é simples, porque em vários pontos a gente tem que ir e voltar. Ele não tem uma continuidade assim, ó, vem para cá, vai, depois vem para cá e volta para lá. Ele não é contínuo, ele dá umas paradinhas, né? Então, ele não é um design fácil de fazer. Qual que é o design mais fácil de fazer? Aquele que a gente tem fluidez, que a gente tem... que você pode começar em qualquer ponto, que em qualquer ponto ele vai se encontrar. Por exemplo, esse daqui é um, ó. Então, estou aqui, ó, venho aqui, fazer aqui, aqui, aqui... Estou indo para todo ele. Tá vendo que eu não passei... Estou seguindo uma linha, ó. Deixa eu ver agora aqui como que é a coisa aqui. Eu me perdi. Aqui, aqui, aqui. Daqui eu venho para cá, ó. Então, aqui ainda tem um pedacinho aqui da pétala, ó. Daqui eu tenho que vir para esse ponto aqui, e aí fazer... Então, tem um pedacinho ali que eu ainda passo por cima. Ó.
E aí vem, faz aqui de novo, ó, volta, vem aqui, faz esse, vem aqui, vai e fechou. Bom, enfim, fechei o desenho todo. Então, uma linha contínua é muito mais fácil de você fazer o quilting do que se ela for passo a passo, né? E vai e volta, tá? Então, o primeiro ponto para você escolher um desenho é esse, você escolher linhas contínuas, tá? Em qualquer lugar, isso na internet, ou tecido, o meu tecido todo é de linhas contínuas também, tem toda uma sequência, tá? O segundo ponto para você fazer o uso de moldes é saber transferir o desenho. Como que você transfere o desenho? Eu te mostrei aqui uma caneta, essa caneta, ela sai com água, tá? Então, aqui eu posso riscar e depois eu posso borrifar aqui, ó, ela some. Vendo? Ó? Borrifar tudo aqui. Ó lá. Então, essa daqui ela sai com água. É muito importante que você teste o tecido que você estiver usando, muito importante, tá? Por quê? Geralmente, essa caneta é hiper segura, mas pode acontecer, né, de algum tipo de tecido que você usar reagir, pode ter alguma química na tinta ou coisa assim, e ele reagir. Então, é importante que você saiba. Essa daqui é uma canetinha que sai com água. Essa daqui, ó, só com a umidade do ar, ela some. Então, às vezes, você escreve aqui, ó, que nem hoje está bastante úmido aqui em Florianópolis. Então, possivelmente, daqui a pouco ela sumiu. Então, quando você tem que fazer alguma coisa rápida, pode usar. E desse lado aqui tem o apagador dela, ó, que apaga tanto esse quanto esse daqui também. Ó. Se tiver em azul, ela também apaga. Então, ela tem o apagador de um lado e a canetinha do outro. Tem em roxinha e a rosinha. São as que eu mais uso, sabe? Mas tem outros tipos também. Essa daqui é uma importada muito legal, que ela é rollerball, que ela não seca. A pontinha dela é de cerâmica, bem fininha, ela é excelente. Ela é muito boa, essa daqui. Mas essa daqui é difícil eu ter, não sei nem se tem hoje em dia na loja virtual, porque ela é bem rara de ter, enfim. E tem as canetas térmicas, mas as canetas térmicas, elas têm a desvantagem de que quando esfria, ela aparece de novo. Então, ela apaga com ferro, mas quando esfria, ela volta. Então, não é segura, né? Então, você tem essas técnicas aqui. Qual outra técnica que dá para transferir? Você pode transferir com esse giz aqui, ó, que era o giz de alfaiate. Eu cresci vendo minha mãe riscando os moldes do tecido com esse daqui, né? Então, como que é? Ó? Ele funciona assim, né? Você risca ali, ó, e vai. Então, vai muito bem. E tem de várias cores. Tem em branco, tem em verde, tem em rosa, em amarelo, tem várias cores, tá? Esse aqui é uma cerinha, ó. Bom, esse é um jeito. Depois tem que passar uma escovinha, passar o ferro, às vezes tem até que lavar, depende do tecido, né, para sair. Esse daqui foi uma evolução da Águia, que ela modernizou e ela fez um que, ó, risca muito melhor. E ele tem aqui uma serrinha. É muito difícil de enxergar. Essa vai ser bem difícil de enxergar. Vamos ver. Nossa, a imagem tá vendo ali uma serrinha, ó? Porque aqui dentro, ó, tem um pó. Ai, meu Deus, quando abre isso daqui é um perigo de voar pó para todo lado. Bom, enfim. Deixa eu te mostrar aqui o pozinho. Tem de várias cores também, ó. Tem o verde, que nem esse daqui é o verde, ó. Tá? Ele vem assim, e aí você abre aqui, ó, e encaixa aqui dentro. Então, deixa eu tirar aqui. Vamos ver. Tomar cuidado. Isso aqui não é para ficar tirando e pondo, tá, gente? Tô tirando aqui, mas não é para ficar tirando e pondo, não. Olha lá. Tá?
E aí eu posso passar a riscar verde aqui, ó. Que sujeirada que eu fiz. Ó, ele estava com branco. Agora vamos ver se ele vai riscar o verde, ó. Já está riscando o verde ali. Ah, não vai aparecer ali. Deixa eu colocar nesse daqui. Esse é o verde. E eu tenho mais um branco aqui, ó. Então, aqui de perto dá para ver, de longe você não vai ver tanta diferença, mas tem, tá? O verde, tem o branco, tem o rosa, tem azul, tem amarelo, tem acho que cinza também, tem várias cores, enfim. É uma ferramenta muito útil para transferência de risco, sim, tá? Então, dá para você transferir por aí também. E esse daqui, ó, é só bater que ele some, né? Então, também é fácil de usar. Então, essas são as opções aí que a gente tem. Agora, tem também aquela parte, né, que você fala assim, Márcia, e meu pano preto, eu vou transferir com o quê que eu transfiro o pano preto, né? Estou falando de marcadores por enquanto, tá? Daqui a pouco eu vou falar como que você passa o risco. Então, uma das formas de você passar o risco preto é pegar o tal do giz de cera, tá? E colocar, passar ele num papel que você tem o risco. Por exemplo, eu tenho aqui, ó. Vou fazer uma florzinha aqui, vamos ver. A gente pode pegar, por exemplo, aqui do livro, vou pegar aqui, vou pegar essa flor aqui do livro, ó. Então, vou fazer com linhas contínuas, porque eu vou fazer quilting. Então, eu já vou transferir ela, ó, com flores, com linhas contínuas. Transferir. Agora, eu quero passar para o tecido preto, né? Fica bem difícil. Então, o que eu faço? Eu pego o giz de cera, pego uma superfície plana e atrás desse meu desenho, eu passo o giz. Vendo? Opa, quebrei meu giz, passei com muita vontade, hein? Mas, ó, passo aqui. Então, eu transfiro o giz para o meu papel. E é como se eu estivesse fazendo um carbono, tá? Como se eu estivesse fazendo um carbono aqui. Por quê? Agora, aqui está o giz. Eu vou pegar o meu tecido preto e vou transferir para cá, ó. Ele fica fraquinho, mas dá para visualizar, tá? Ó lá. Vai passando, ó. Ele vai transferindo como um carbono. Tá vendo? Ó, ele transferiu como um carbono branco. Muito bom, vamos lá. Então, ó, como que eu transfiro no tecido claro? Com uma mesa de luz, né? E a mesa de luz, você pode ter uma mesa de luz boladona aqui, que nem eu tenho a minha, ó. Essa daqui é toda boladona, ó. Olha que espetáculo, né? Eu coloco aqui o meu desenho e coloco o meu tecido aí, ó. Esse aqui eu não testei, mas acho que até esse dá para pegar. Deixa eu ver. Ó, até esse mais escuro dá para pegar a cor, o desenho. Mas geralmente tecidos claros, ó, com essa mesa de luz você consegue transferir. Como? Colocou a mesa de luz lá e aí você usa um dos marcadores que você escolheu aqui. Dá para ver aí, né? Então tá aí, ó, facinho de transferir com a mesa de luz.
Márcia, se eu não tenho a mesa de luz, você tem uma janela aí, não tem? Dá para fazer na janela. Põe na janela aí que você enxerga. Mas tem a dica também, ó, da travessa. Como que você faz com a travessa? Faz assim, ó, pega o teu celular, liga a luzinha dele, ó, e coloca ele aqui na travessa. E aí, ó, virou uma mesinha de luz que dá para a gente dar uma enjambrada aí, ó, e resolver o problema da transferência com a travessa. É muito importante, né, que quando você for transferir o stencil, você já olhe para ele e fale assim, ó, por onde eu começo? Sabe por quê? Qualquer desenho, tá? Mesmo que você seja um risco que você pegou da internet, ou se for um risco que você está transferindo de um livro, é muito importante que você já vá treinando a sua mente qual vai ser o caminho que você vai percorrer quando for quiltar aquele desenho. É bem importante, tá? Por quê? Porque na hora que você for quiltar, a gente só tem que pensar no quilting. A gente não pode ficar pensando, e agora? Será que eu vou para lá ou para cá? E esse é um dos motivos que quando a gente transfere o desenho do stencil para o papel, para o tecido, é importante também que todas essas falhas, assim, ó, esses buraquinhos que ficam na hora que a gente desenha, que eles sejam preenchidos. Então, vamos lá, vou pegar um desenho aqui e vou transferir, tá? Então, ó, conforme eu vou transferindo, a hora que eu for começar a transferir, eu falo assim, por onde eu começo? É aqui que eu vou perguntar, não é na máquina. Porque muitas vezes eu vi, sabe, alunas e alguém que vai quiltar assim, quando chega na máquina, olha para o quilt e fala assim, por onde eu começo, né? Então, não, o momento de você saber por onde você começa é agora, porque aí você já vai estar treinando a tua mente, tá? Vou colocar um papel branco embaixo, que está poluindo aí. Então, tá. Tá bom, então eu vou falar para mim mesmo, eu falei, tá, eu vou começar por aqui, tá? Então, ó, eu já tô indo por aqui, vindo, fazendo, vindo para cá, ó. E vou seguindo o meu caminho. Ou seja, o que eu quero dizer com você, para você? Eu não faço, quando eu vou transferir o desenho do stencil para cá, eu não faço assim, ó, aqui, 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 não. Eu estou pensando já estou estudando o caminho dele. Então, ó, comecei aqui, fui até lá, vim, fui lá, voltei, vim cá. Então, eu já estou falando para minha mente qual é o caminho que eu vou trilhar quando eu for quiltar. Porque quando eu for quiltar, eu não vou quiltar um pedaço aqui e outro lá. Não, eu vou vir com a linha contínua. A volta, vou vir para cá e vai fazer assim e assado. Então, quer dizer, olha só, eu já treinei todo o desenho. Ok, Márcia, então tá, você já treinou. E agora? Agora eu tiro o stencil e tchanã, tá cheio de falha. Por quê? Tem que ter, né? Porque senão não era o molde, né? Então, olha só, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e vai de novo passar a sequência e vai preencher os espaços que não estão preenchidos. Por exemplo, comecei aqui, né? Foi esse ponto que eu falei que eu ia começar, então eu vou seguir de novo o caminho, ó. E vou preencher ele todo. Por que eu faço isso? Porque a minha mente, quando estiver quiltando, o que vai acontecer? Se ela encontrar um obstáculo aqui, ó, ela vai dar uma paradinha e vai falar, e agora, para onde eu vou? E quando a mente dá essa paradinha para decidir por onde vai, é o momento que o quilting fica tremidinho.
Então, quando você está com o desenho todo preenchido, fica muito mais fácil de você fazer o quilting sem problemas, sem pensar em aonde vai parar. Olha lá, prontinho. Então, agora eu já tenho clareza do meu desenho, eu já tenho clareza de onde eu vou começar e para onde eu vou, certo? Então, vai ficar muito mais fácil de executar esse trabalho, tá? Então, essa é a dica fundamental. Então, ó, eu sei que eu vou começar aqui, então eu já deixo uma bolinha aqui, ó. Eu já treinei a minha mente já sabe que é aí que eu vou começar, tá? Bom, depois que está tudo prontinho, o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar esse trabalho na máquina, né? Então, eu vou te mostrar aí como que eu vou posicionar na máquina já, tá? Primeiro, eu quero te mostrar quando que eu uso stencil. Por quê? Porque o stencil, muitas vezes, né, a gente fala assim, o stencil é mais fácil. O stencil é uma das formas, né, os moldes, não stencil, os moldes em geral. É uma das formas da gente quiltar. Mas existem aquelas que são pontos de referência e existem as técnicas que são com réguas, com uso de réguas, certo? Existem várias formas. E aí, quando que a gente usa stencil? Quando a gente quer que o desenho se destaque. Por exemplo, aqui, ó, eu queria um desenho perfeito. Né? Eu queria o meu anjinho aqui no centro. Então, esse anjinho eu primeiro risquei e depois eu fiz o quilting. As plumas eu já fiz com pontos de referência, que é uma outra técnica, uma outra aula. Aqui ao redor eu fiz com stencil, né? Então, também fiz com stencil, primeiro risquei para depois fazer o quilt, tá? Vamos lá. Esse que está aqui atrás de mim, ó. Esse aqui foi todo com stencil. Eu usei 3 stencil. 3 stencil eu já consegui fazer esse desenho todo aí, ó. Ele é um simples tecido de lençol e foi quiltado todo com a linha verde metalizada. Agora, o que eu quero te destacar? Por que eu precisei de molde para fazer esse daqui? Porque eu queria que ficasse simétrico e tudo proporcional. Então, eu queria que esse coração tivesse exatamente o mesmo tamanho daquele coração. E que esse design ficasse simétrico àqueles ali, ó. Então, se você olhar bem, ó, eu precisava dele estar desenhado para eu poder fazer ele simétrico, colocar um do lado do outro. Que foi o caso também desse daqui. Então, esse também, ó, né? Então, o que eu precisei desenhar? Eu precisei desenhar esse daqui todo para poder ficar bem certinho, bem simétrico. Esse daqui eu também precisei desenhar todinho ele, essa barra. Mas as plumas eu já não desenhei. Então, você pode ver que em um lugar tem uma pluma um pouco maior, outro um pouco menor. Agora, esse daqui, o ideal seria que fosse com régua. Na época não havia réguas para máquinas domésticas e industriais, então eu tive que fazer tudo riscadinho, né? E o tecido tem vida própria, e aí ele ia crescendo e tal, e aí foi um caso. Agora, e esse aqui, ó? Esse também eu tive que riscar, né? Mas ele não foi com stencil, foi só as referências aqui das asas, ó. Tive que colocar isso daqui para ficar essa asa simétrica a essa daqui. Então, gente, a gente pode fazer trabalhos lindos. O stencil pode nos ajudar e deixar um efeito maravilhoso no trabalho. Mas tem mais uma dica importante, bem importante. Eu quero que você olhe agora com muito cuidado para esse quilt aqui, tá? Bastante cuidado, bastante atenção. Sabe aquele jogo dos 7 erros? Você é do tempo dos 7 erros? Eu adorava fazer o jogo dos 7 erros naquelas revistinhas, nos gibis, né? Tinha lá, você tinha que encontrar os 7 erros, né?
Então, é o caso do quilting. Quem está fazendo, então, quem fez o desenho dos 7 erros, né? Quem fez o desenho, ele sabe aonde está o erro. Mas quando a gente olha para aquela charadinha do desenho dos 7 erros, a gente não consegue achar, é um dilema, a gente tem que prestar muita atenção. É o caso do quilting. Então, o quilting, quem faz, sabe onde está o erro. Mas quem olha o todo não enxerga o erro. Então, a gente tem que aceitar isso também, tá? Mas eu vou te mostrar a charadinha dos 7 erros aqui. Esse daqui é um stencil. E se você olhar bem de pertinho, ó, tem uma pétala aqui, ó, que está um pouquinho menor do que essa daqui. A gente tem também uma mais magrinha do que a outra aqui. Aqui dentro, ó, você pode ver que aqui ficou bem estreitinho esse taminho. E aqui ela já ficou mais gordinho. São detalhes, gente. Mas por que eu estou mostrando isso daqui? Ó? Esse daqui dá para ver nitidamente. Tá vendo? Ó? Que aqui tem um espaço bem preenchido e aqui está bem juntinho essas duas folhas aqui, ó. Tá? Por quê? Quando a gente está fazendo o quilting no stencil, é muito mais importante que o desenho fique suave, que você, quando for quiltar, fique bem suave o teu movimento, do que você querer passar exatamente sobre o desenho, tá? Então, é aquele exemplo que eu costumo dar para as minhas alunas, que é o seguinte, né? Quando a gente faz um desenho, pode ser qualquer desenho, pode ser a mão livre, pode ser no quilting. Se eu vou fazer um desenho, que é um triângulo aqui, ó, tá? Se eu quiser passar exatamente sobre o risco aqui, ó, eu vou ter que tomar muito cuidado e muitas vezes ele vai fragmentar aqui, ó. Ele vai dar uma entortadinha. Faz o teste aí num papel e lápis que você tem aí na sua casa, tá? Você pode fazer uma florzinha assim, ó. Tá? Fiz uma florzinha assim. E aí eu vou querer passar exatamente em cima dessa flor. Gente, é muito difícil, ó. É aí que fica o fragmento, fica aquele quilt tudo assim, ó, picadinho assim, ó. Com um ponto muito pequenininho. Então, quando você vê um desenho de quilting assim, você vai usar ele como referência. Ah, isso daqui é um movimento de rotação, é esse, é esse, é esse, é esse. Mesmo que seja um stencil, mesmo que seja um desenho em um tecido assim, ó, por exemplo, esse daqui, eu quero passar exatamente em cima. Eu não vou conseguir passar exatamente em cima, nem a mão e nem com o quilting. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou estudar o movimento dele primeiro, ó. Ah, esse daqui é isso aqui, ó. Então tá, eu venho até aqui, faço aqui, chego aqui, volto, dou uma voltinha e venho. Então, eu vou fazer isso aqui. Então, esse daqui vai ficar maiorzinho, esse vai ficar menorzinho, tá tudo bem. E é por isso que essa estampa é removível, tá? Por isso que é importante que você não queira passar exatamente em cima do desenho, tá bom? Gente, eu tenho sim essas estampas na minha loja virtual marciabaraldi.com.br, tá bom? Bom, agora eu vou mostrar para vocês, eu vou conversar com uma quilter de sucesso e depois eu vou mostrar na máquina como que eu trago o movimento do quilting quando o tecido já está riscado. Seja ele riscado com um stencil, seja ele riscado já estampado, tá bom? Eu vou te mostrar já já. Mas antes eu quero conversar com uma quilter de sucesso. Eu acredito que ficou bem claro aqui como que a gente transfere os riscos. Bem-vinda, Mirtes, muito obrigada, bem-vinda. Obrigada. E você, por favor, se apresente para essas pessoas que estão nos assistindo. Me conte de onde você está falando e como é que você me conheceu.
Então, meu nome é Mirtes Martins, né? Sou aqui do Rio de Janeiro. Na verdade, não sou carioca, sou baiana, mas, né, estou morando aqui no Rio já há bastante tempo. E eu conheci você, assim, não vou dizer que por acaso, porque na vida nada é por acaso, né? Mas, assim, como eu curto essas páginas de patchwork, de quilting e tal, aí acabei vendo você lá no final do ano passado, e como eu estava interessada em aprender um pouco mais sobre quilting, essa técnica e tal, e aí surgiu a oportunidade de fazer o seu curso, aí fiz aquela preparação, né, aquela semana, e depois entrei para a Quilta de Sucesso e estou aqui. Nossa, coisa boa! Você está fazendo trabalhos lindos, né, Mirtz? Obrigada, obrigada. Eu estou adorando. Você já está fazendo trabalhos, aplicando de verdade nos seus trabalhos de patchwork. Sim. Você já fazia patchwork, olha só que lindo. E agora está... Esse aí, agora tô aprimorando, né? Agora tô fazendo realmente. Esse aí eu adorei. Nossa, esse aí eu adorei, lindo, essa almofadinha. lindo mesmo. Olha só. Pois é. Esses aí já estavam prontos, e aí, depois né, do aprendizado aí com a Quilta de Sucesso, aí eu fui quiltar, né, a parte que eu não tinha quiltado ainda, que eu tinha feito matelaçado só em algumas partes, e aí depois eu fui fazer o... Olha, vocês pegaram lá no Instagram, né? As meninas contam aí toda a sua história. Olha só. Pois é. Olha esse aí do trapunto. Muito legal isso. Lindo. Muito legal. Olha só, você fez o desafio Master. Pois é, fiz sim. Lindo. Olha só. Esse é o trapunto inverso, não é isso? Isso. Ai, olha a pluma dela, gente. Você já fazia pluma, Mirtz? Não. Eu fazia só aquele caminho de bêbado, né? Então, me arriscava ali e tal, e fazia alguma coisa, né? Porque eu sempre fui assim, meio curiosa. Na verdade, eu comecei a aprender a técnica, né? Patchwork, e aí alguma coisa de quilting, assim, muito, mas era na mão, porque eu aprendi lá na Coreia do Sul. Então, as professoras lá ensinavam à mão, então eu fiz tudo na mão. Esse trabalho que você está vendo aqui atrás, essa parte central ali é toda feita à mão, não tem nada feito à máquina, é tudo feito à mão, bem pequenininho os pedacinhos. Conta para mim sua experiência com o quilting na Coreia do Sul. Maravilhoso. Assim, foi clarear de mente, assim, uma abertura, né, eu já costurava alguma coisinha ali e tal, mas, né, como eu fui para lá, meu esposo é militar e tal, e aí nós fomos para lá, então, o período que as crianças ficavam na escola, eu falei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa, vou aprender alguma coisa, e tinha essa pessoa lá num centro comercial que ensinava, né, patchwork e tal, e aí eu fui lá aprender. E aí saí de lá assim encantada e foi maravilhoso. E lá, maravilhoso mesmo. O que é o quilting lá? Isso é uma curiosidade. É tudo à mão. Não, é tudo à mão. É tudo à mão. Uma agulhinha, aquela agulhinha de virada da agulha, né? Aquela agulhinha mínima. A gente tem até uma maquineta para poder enfiar a agulha, porque o negocinho é pequenininho. Você deve conhecer aquela maquinetazinha. Então, é um negocinho desse tamanho assim, a agulhinha. Para enxergar é terrível. É triste. De noite, então, o negócio pega. Impossível. Aí eu comprei depois aquela maquinetinha e tal, e aí, mas era tudo pequenininho, entendeu? Tudo pequenininho. Então, aqueles pedacinhos pequenininhos, elas gostam muito daquele negócio. E depois, para você quiltar também, você vai fazendo aquele pontinho, miudinho, mas é uma perfeição, né? É uma perfeição. Até curti depois uma página. Mão, eu acho muito bonito, valorizo demais. Sim. Eu não dá. Não dá futuro, não. É uma coisa o prazer é pessoal, assim, entendeu? Porque ninguém vai dar o valor de uma peça feita à mão naqueles. Não vai dar. Não vai dar o valor na peça, não.
entendeu? Essa peça aí atrás eu adoro, assim, Linda, linda, linda. Meu xodó, entendeu? Essa eu não fiz lá, essa eu fiz já aqui no Brasil. Foi até um outro desafio de um outro lugar lá em Brasília, que eu também fazia aula, fiz aula lá, e a professora fez assim, o desafio era assim, você fazia o meio da peça, como eu fiz ali o meio, todinho na mão, e depois você dava para outras alunas terminarem o trabalho. Olha, interessante. Entendeu? E aí cada uma ia fazendo uma parte. Mas acontece que quando, como já te falei, meu esposo é militar, então, antes de conseguir que as outras pegassem meu trabalho para terminar, a gente teve que vir embora para o Rio. Aí eu acabei tendo que terminar a minha peça. Então, não deu muito certo o desafio, mas assim, eu gostei muito. Não, muito. tá lindíssima, lindíssima mesmo, muito bom. E me conta, o que o Quilter de Sucesso fez de bom na tua vida aí? Me conta. Muito, né? Muito aprendizado é assim, esclarecedor, é assim uma coisa que te mostra muitas possibilidades, aquilo que você nem imagina, né? Uma coisa que você pensa assim, poxa vida, eu achava que era assim tão difícil, né? Né? Não é tão difícil assim. É uma coisa, você tem que ter perseverança, você tem que ter. E como você diz, a gente não pode ficar olhando aquelas minúcias, aqueles errinhos, aquela coisa, não, você tem que ver o todo, né? A proposta que você se fez, você olha o todo e fica muito bonito, né? Se você for olhar aquele negocinho ali, você se desencanta ou perde o interesse. Não pode, você tem que olhar a maravilha, olha quanto trabalho lindo tem aí atrás de você, né? Esses como é que chama? Esqueci, de catavento, não sei o quê, né? Tanta coisa linda que a gente pode fazer, e as plumas, assim, coisa maravilhosa. Eu comprei vários livros já de patchwork, de quilting, tudo, trouxe livros lá da Coreia. Mas, assim, quando eu olhava, assim, o livro, porque eu fiz poucas aulas, e lá, né, o pessoal não fala muito inglês, né? E a professora de patchwork, então, não ia falar tanto inglês assim. Então, o negócio era o coreano ali, mais ou menos, e a gente ia se entendendo de alguma forma. Meu Deus, que desafio, a linguagem da costura. Desafio total. E a gente ia se entendendo, né? Mas assim, e aí eu olhava depois o livro, eu digo, gente, e aí como é que eu vou fazer isso aqui, pelo amor de Deus? Aí agora, com as aulas aqui, né, que eu já fiz uma boa parte lá, só falta mesmo a questão o último módulo não é trapunto, não, é o... Zentango. Qual? Zentango. Isso, o Zentango que eu ainda não me aventurei muito, não. Fiz só um pedacinho, mas não me aventurei muito, não, porque foram acontecendo outras coisas e eu não consegui me aventurar muito no Zentango, mas achei bem interessante. E aí tinha lá umas partes lá no livro que eu falava assim, gente, como é que eu vou fazer isso? Mas agora, com essa abertura de conhecimento, essa abertura de cabeça, assim, a gente já percebe como é que a gente consegue fazer aquelas coisas. E está sendo bem bacana. Bem bacana mesmo. Todo mundo é capaz, né, Mix? É isso que sim, é bem interessante, sim, né? Muito importante sim, que as pessoas saibam que qualquer pessoa, tendo técnica, sim, chegar, né? Com certeza. Você precisa saber como fazer aquilo, né? Saber como você chegar naquele resultado que você quer. Então, para isso, temos a Márcia Baraldi. Isso aí. Temos conhecer tudo, é isso mesmo. Né? Tá boa, Mits. Mits, obrigada, viu? E qual foi o meio que foi mais fácil para você aprender a quiltar? Foi com o uso de réguas? Foi com o uso de moldes, como eu falei aqui, primeiro desenhar e depois riscar? Ou foi com pontos de referência? As réguas, para lhe ser sincera, ainda estou apanhando um pouco. Ainda estou apanhando. Né? Precisa muita coordenação, precisa muito, né? Mas assim, tá indo devagar, tá indo. Você viu lá aquela bolsinha e tal, alguma coisinha assim pequena já sai. Mas os pontos de referência eu acho mais tranquilo, assim, quando tem que fazer um desenho específico, assim, os pontos de referência eu acho legal. Para você é mais fácil. É incrível. Vou começar a fazer essa pesquisa com as quilters de sucesso, porque tem bastante gente que fala assim, que nem hoje eu vi quem foi a Jaqueline, acho que foi que falou,
eu sou novata, então primeiro eu preciso riscar para depois desenhar, né? E às vezes não é tão mais fácil assim, né? Que nem para mim é mais fácil sem riscar, é mais fácil. Justamente. Eu também esse negócio de riscar. Hoje mesmo fui fazer lá uma coisinha assim, pouca, um pedacinho de tecido assim que eu queria dar um tchan. E aí eu risquei para poder sair aquele desenho. Mas assim, o bom é que depois aquele negócio vai apagar, né? Exatamente. O bom é que depois aquele negócio vai apagar. Porque quando a gente faz, é só para ter, mais ou menos eu fiz ali na mão, né? Risquei e aí fui com o lápis e tal, fiz o movimento e tudo. Mas na hora que você põe na máquina, é outra coisa. Exato. É outra coisa. É só para você ter mais ou menos na mente, como você diz, é só para nossa mente saber qual o caminho que você vai tomar. Saber qual o resto, exatamente. Né? É isso aí. Mas adorei. Fiquei assim muito muito feliz assim pelo convite, realmente. Infelizmente não deu para ser na semana passada, mas hoje estamos aqui. Mas deu certo hoje, né, querida? Pois é. Muito obrigada por você participar, muito obrigada pelo teu tempo. Você já é uma quilter de sucesso. O desafio começou. Muito obrigada. Você já está sabendo, né? Desafio novo aí para as alunas ainda, hein? Já está lá na comunidade Quilter de Sucesso, tem desafio novo. Ah, sim, eu vi. O 3x4, não é isso? Isso, é o 3x4 agora. Estou contando contigo lá também, tá bom? Então, vou tentar. É porque até segunda-feira, né, que tem que mandar. Até segunda da semana que vem. Né? Então, vou tentar, porque essa semana eu estou meio apertada aqui, muito trabalho para fazer, mas eu vou tentar fazer alguma coisa, vou tentar. Tá bom, amada. Então, um beijo grande, fica com Deus. Obrigada por ter vindo, tá? Falar comigo. E eu quero que você dê um recado aí para quem acredita que não vai aprender. Aprende ou não aprende? Não existe isso. Não vou aprender, não existe isso. Não existe isso. Existe a vontade que a gente tem, existe a vontade, a perseverança, né? A técnica que a gente já tem, né? E o mais é vontade mesmo. A gente ter vontade, perseverar e fazer. E se errar, faz de novo. Faz um tecido lindo, um tecido simples atrás, não é? E pronto. Vai dar certo. E pronto. E depois vai sair alguma coisa. E você vai se aprimorar e as coisas vão acontecer. Não se preocupem. Um beijo grande. Fica com Deus. Obrigada, querida. Obrigada também. Quando você for fazer um quilting que tiver um desenho nele, é muito importante, claro, né? Primeira coisa, você já sabe onde vai começar. Segunda coisa, pôr a luvinha para a mão não escorregar, né? E aí, olha só, como que você vai conduzir esse quilt? Então, olha só, eu marquei aqui, que era aqui que eu queria começar o meu quilting, certo? Marquei aqui. Então, se eu vou começar aqui e eu vou vir para cá, eu coloco nessa posição aqui, ó. Por quê? Para me enxergar de lá para cá. E outra coisa importante é o seguinte, é não fazer isso daqui, ó, e virando, ó, a cada pontinho. Lembra que o quilting livre, ele é livre, você pode ir para qualquer lado. Então, você vai posicionar a tua peça de lá para cá, que é onde você enxerga, né? Você não vai enxergar ali para trás, mas você enxerga aqui para frente. Então, você coloca ali, ó, e vem quiltando para cá, ó, assim. Nessa posição, ó. Márcia, agora eu tenho que ir lá para trás, ó. Acabou a minha flor aqui, eu tenho que ir para trás, não estou enxergando. O que você vai fazer? Vai parar aqui, ó, e virar o trabalho. Virou o trabalho todo, vem e faz aqui de novo. Chegou aqui de novo, ó, vira e vem fazendo. Então, você vai posicionando. Então, quando a gente fala assim, ó, não pode virar o trabalho, não pode virar a cada pontinho, né? Colocar aqui, ó, como se fosse um caseado, como se a máquina só costurasse reto. Isso você não faz.
tá? Agora, você posicionar o trabalho para fazer o quilting é muito importante, ó. Aí você vai fazendo assim e vai conseguir, já chegou ali no final. Gente, um super beijo para vocês. Eu amei estar aqui hoje, estava morrendo de saudade. Se você ama quilting, você tem que estar aqui desvendando todos os segredos, tá bom? Lembra, o quilting pode ser tão fácil quanto costurar. Talvez eu não vou ter as palavras certas, mas me ajuda muito na questão emocional. Eu falo para todas as mulheres aí que, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, de opressão, de distanciamento, falta de afetividade que nós estamos tendo assim à distância, né, Márcia? Mas faz falta um abraço, né? A gente tem que abraçar a nossa máquina de costura, né? Nós abraçamos a máquina, abraçamos o quilt, o patchwork, o bordado, a gente vai mesmo para a arte mesmo, porque é maravilhoso, dá um bem-estar, a gente fica, eu pelo menos me sinto muito bem quando eu estou trabalhando e aprendendo muito com você, muito mesmo.